Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver vozes verbais e significados, tá? Da palavra ser. O estudo de vozes verbais se vincula diretamente à intenção de quem produz o discurso. Deve-se construir uma frase na voz ativa quando a intenção é valorizar o sujeito da ação. No entanto, quando o objetivo é enfatizar a ideia da passividade ou aquele que sofre uma ação, o emprego adequado é o da voz passiva. E uma terceira hipótese é a utilização da voz reflexiva quando se fundem as ideias de atividades e passividade igualmente valorizadas. Nós temos voz ativa. Nela, o sujeito é, em situações normais, aquele que pratica a ação. Então, ele vai ser ativo, ele vai praticar a ação. Então, olha, seus pés tocavam a areia branca na praia deserta. Quem tocavam a areia branca? Seus pés. Então, seus pés é o sujeito, tá? E é quem praticava a ação. Agora, na voz passiva, o sujeito é aquele que sofre a ação. A areia branca era tocada pelos seus pés na praia deserta. Quem era tocada? A areia branca, então é o meu sujeito, mas a areia era tocada, ela não tocava, ok? Então a areia branca é o meu sujeito paciente, tá? Tá na voz passiva. E temos também a voz reflexiva, que é quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Todos se julgavam honestos. Quem se julgavam? Todos. Todos, sujeito, mas julgavam a quem? A si próprios, ok? Então, eles praticam e sofrem ao mesmo tempo a ação de julgar. Então, aí nós temos a voz reflexiva. Construção da voz passiva. Ela pode ser construída de duas formas: na passiva analítica e passiva sintética. A passiva analítica faz-se com o auxílio do verbo ser, colocando-se junto a ele no particípio o verbo que quer ser, que se quer apassivar. Então, grandes verdades são ditas em momentos de perigo. Então, aí o verbo ser, são, tá? E o verbo dizer no particípio, né? Junto para poder aparecer como passivo. Ok? Agora, voz passiva sintética também pode ser chamada de pronominal, porque vai ter o pronome. Então, faz-se com o verbo na terceira pessoa do singular ou do plural, concordando com o sujeito, colocando-se junto à forma verbal o pronome apassivador, se. Então, ó. Dizem-se grandes verdades em momentos de perigo. Se eu for trocar essa frase para voz ativa, ficaria: grandes verdades são ditas em momentos de perigo. Então, ó, o pronome ali se mostra, né, a voz passiva, ok? Aí temos o agente da passiva e o pronome apassivador. Agente da passiva é um termo integrante da oração que apresenta as seguintes características.
Normalmente é representado por um substantivo ou um pronome. Então, ó, todos foram cumprimentados pelo presidente. Pelo presidente é o meu agente da passiva, foi quem cumprimentou, tá? Próxima. É na voz passiva o termo que corresponde ao sujeito da voz ativa. Então, ó, os rapazes de longe admiravam as moças. Então, os rapazes aí é o meu sujeito. Agora, as moças eram admiradas de longe pelos rapazes. Então, esse pelos rapazes é o meu agente da passiva. Normalmente vem precedido de preposição por, se não houver o artigo no sujeito a que ele corresponde. E se houver o artigo, vai ser precedido pelas contrações pelo, pela, pelos, pelas. Então, ó, os operários competentes erguem estes prédios. Operários competentes, o meu sujeito. Agora, estes prédios foram erguidos por operários competentes. Então, por operários competentes é o meu agente da passiva. Pode excepcionalmente aparecer regido pela preposição de. Eles são conhecidos de todos. De todos também pode ser trocado por todos. Tá? Que também seria meu agente da passiva. É usado com a voz passiva analítica, o verbo ser mais particípio, sendo incomum seu emprego com a voz passiva sintética, que é a que tem o pronome passivador. O Brasil foi descoberto pelos portugueses. É a forma mais usual que nós temos. Mas também podemos colocar: descobriu-se o Brasil pelos portugueses. É menos utilizado, mas também pode ocorrer. Quando não aparece explícito, pode-se entender que está indeterminado, o que levaria na conversão para a voz ativa a um sujeito indeterminado. Então, olha, as vitórias foram conseguidas com esforço. Aí, ó, foram conseguidas por quem? Não se diz por quem. Agora, conseguiram as vitórias com esforço. Quem? Também não sabemos. Então, tanto na voz passiva quanto na voz ativa, nós temos aí, ó, na voz passiva, o agente da passiva é indeterminado e na voz ativa, o sujeito é indeterminado. Tá? Então, na voz passiva, eu vou ter o que seria... na voz passiva, o meu sujeito da voz ativa vai ser o agente da passiva. Confuso, né? Então, ó, na voz ativa eu tenho um sujeito. Esse sujeito, quando eu passar a minha oração para a voz passiva, vai ser o agente da passiva. Tá? O pronome apassivador. Trata-se do pronome se em situação especial, como componente na chamada voz passiva sintética ou pronominal. Venderam-se terrenos. Terrenos foram vendidos. Escutou-se um ruído estranho. Um ruído estranho foi escutado. Ok? Sendo um vocábulo gerador da voz passiva, o pronome apassivador só pode existir junto a um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, tá? Nunca há um transitivo indireto, nunca há um intransitivo, nem há um verbo de ligação.
Ao contrário do pronome indeterminador do sujeito, que só aparece com o verbo na terceira pessoa do singular, o pronome apassivador se constrói com o verbo na terceira pessoa do singular ou do plural, em concordância com o sujeito, tá? Então, pode ser tanto no plural quanto no singular, dependendo aí unicamente do sujeito. E ainda temos outros sentidos para a palavra ser, tá? Como o pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Então, ó, o ser é pronome reflexivo quando representa o mesmo ser que funciona como sujeito, gerando uma situação em que ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Conforme a natureza do verbo, pode ser sintaticamente um objeto direto ou indireto. Então, ela se ouvia no gravador. Ela ouvia a si mesma. Tá? Então, aí é um pronome reflexivo. Ela gosta de se dar presentes. Ela gosta de dar e receber presentes. Ela dá o presente a si própria. Ok? Pronome reflexivo com ideia de reciprocidade. Nesse caso, o sujeito é necessariamente plural e os seres que o compõem interagem praticando e sofrendo a ação reciprocamente. Então, olha, os dois se abraçavam ternamente. Eu abraço e sou abraçada ao mesmo tempo, tá? Eles se prometeram absoluta fidelidade. Da mesma forma. Parte integrante do verbo. O pronome pode ter esse valor em 3 situações. 1. Quando o verbo só existe com o pronome, caso dos verbos essencialmente pronominais, como queixar-se, arrepender-se, orgulhar-se, referir-se, suicidar-se. O homem se queixava da sorte, mas não se arrepende do que fez. 2. Quando o verbo existe sem pronome, mas tem alterado o seu significado com ele. Ele se saiu muito bem na prova. E 3. Quando o verbo com o pronome muda de predicação e passa a ser praticamente um novo verbo. Ela se esqueceu do compromisso, ou ela esqueceu o compromisso. Ok? E nós temos também o ser sendo a partícula expletiva, ou também chamada de realce, tá? A palavra ser recebe essa classificação quando pode ser retirada da frase sem qualquer prejuízo à comunicação. Serve ainda, em alguns casos, para realçar a significação daquela frase. Então, tudo se acabou de repente. Eu posso simplesmente dizer tudo acabou de repente, sem o ser. A palavra ser, uma observação, pode apresentar outros valores morfossintáticos, inclusive o popular valor condicional, caso em que é conjunção subordinativa condicional. Exemplo, ela não sabia se poderia ir à festa. Aí, no caso, é minha conjunção integrante. Mas temos também outro exemplo. Se tudo ocorrer como esperamos, ano que vem será melhor. Ok? Então, aí é a condição para o ano que vem ser melhor, é tudo ocorrer como esperamos. Tá bom? Então é isso. Beijo, tchau.